dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, que Deus possa estar abençoando as nossas vidas de forma abundante e poderosa. Mais uma manhã no devocional, hoje eu me encontro aqui neste monte de oração, neste lugar onde eu gosto sempre de estar. De tempos em tempos eu passo períodos longos vindo aqui. E hoje eu estou aqui, em meio a essa natureza, buscando compartilhar com você aquilo que em meus devocionais eu creio fielmente que Deus me revela, que Deus fala comigo, pela sua infinita misericórdia, que nos concede graça através do ressurreto Jesus. E nesta manhã, o Senhor me deparou com a palavra escrita através do livro do profeta Jeremias. Sim, lá no capítulo 17, versículos 7, 8, 9 e 10, para a nossa meditação. E se fosse colocar um tema como pregação nesta manhã, eu colocaria aqui agora: maldito é o homem que confia em si mesmo. Vamos lá? Jeremias 17, versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem a seca, mas as suas folhas sempre ficam verdejantes, e no ano da sequidão não há fadiga, e nem deixa de dar os frutos. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Deus seja louvado por esse texto. Não vou entrar no contexto realmente do momento, mas vou falar daquilo que o Senhor, através desse texto, me dá como devocional. Quando o texto, a gente começa a ler ele sobre bendito é o varão, bendito é o ser humano, bendito é o Filho de Deus, aquilo que Deus fez, essa mais semelhança. Confia nele, confia no seu Criador. E a sua esperança está no Senhor, o seu Criador. Este é bendito. Este é bendito. Ele será como uma árvore que está à beira de um rio límpido, de um rio de águas que fluem, um rio que não se seca, um rio que tem uma nascente poderosa e sempre, mesmo em meia seca, o leito do rio continua no seu nível necessário. E esta árvore que está ali, ela vai ser uma árvore que vai vencer as 4 estações do ano. Ela vai vencer, ela vai conseguir dar fruto e manter folhas verdejantes na primavera, no verão, no outono, no inverno, ainda com as mudanças climáticas das 4 estações do ano. Uma árvore plantada a um ribeiro de água, ainda que ela tenha aqueles momentos de poucos frutos, de poucas folhagens, mas por suas raízes estarem profundas, ainda no inverno gelado que congela a superfície da água, a raiz consegue alcançar a água mais profunda. Então essa árvore passará todas as estações com estabilidade, com a mesma firmeza, dando seus frutos, e sempre haverá frutos e folhas, não importa a época. Interessante essa palavra. Mas aí ele já vem dizendo que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Além de ser enganoso, o coração é perverso. Quem o conhecerá? Ele já está dizendo que de coração quem entende é ele. Quem entende de coração é Deus. Ele está dizendo aqui que ele é o Deus que esquadrinha. Ele tem todas as informações, ele tem tudo aquilo que precisa saber do coração. Ele compreende o mais profundo. Quando ele fala que prova os rins, ele pode ir no íntimo do ser humano. Ele pode ir no profundo. Ele conhece antes. Eu costumo dizer em minhas mensagens que no dia que eu fui gerado, no dia que eu ainda como esperma fui ovulado dentro do útero da minha mãe, o Senhor já estava enxergando com clareza o dia da minha sepultura. Ele sabe esse dia.
Eu não sei esse dia. Então, o texto está começando a falar de alguém que é bendito porque confia no Senhor, que a esperança está no Senhor. Está falando aqui daquele que nos criou, porque esse que confia é bendito. E o texto está dizendo também, né, que o coração é enganoso. O que ele está dizendo aqui? Olha, tente colocar a vossa firmeza, a vossa confiança, tente colocar as vossas certezas, até mesmo as vossas incertezas, no Senhor, o vosso Criador, no Deus que vos criou, que esquadrinha o coração e prova o profundo do rins. É isso que Deus está falando aí. Então Deus está dizendo, aquele que confia em mim, esse aí tem condições de ir longe. Aquele que está em mim, na sua confiança, aquele que está em mim nas suas crises, seja essas crises existenciais, espirituais, profissionais, familiares, aquele que está em mim confiando, está bem. Por quê? A Bíblia diz que Deus ele é onisciente, é onipresente e é onipotente. Onisciência, Deus tem a ciência, a sabedoria de todas as coisas, não existe nada que está fora da ciência, do conhecimento, da sabedoria de Deus. A sua onipotência é que Deus tem todos os poderes, o poder acima dos céus, aonde ninguém pode alcançar, muito acima de lugares do espaço que ninguém pode alcançar, o poder sobre os céus, o poder sobre a terra, o poder sobre as regiões inferiores da terra, sobre os profundos abismos, a onipotência. E Deus tem também a onipresença. Ele é o único ser, misteriosamente, Deus inexplicável, que ninguém explica a Deus, que pode estar em todo o espaço físico, espiritual, em todo o espaço do mundo físico e espiritual ao mesmo tempo. Ele se fragmenta em multitrilhões, bilhões, quatrilhões de fragmentos através da pessoa do Espírito Santo, que é o que está em nós, e pode estar em todos os ambientes e espaços, todos ao mesmo tempo. Então ele sabe o que está falando. Deus sabe o que está dizendo. Fala, olha, aquele que está em mim é bendito, porque eu sei tudo. Eu sei o teu amanhã. Eu sei se vai dar certo aquela empresa, se vai dar certo aquela empresa. Eu sei se vai dar certo esse relacionamento, se não vai dar certo esse relacionamento. Eu sei se vai dar certo aquela casa, aquele aluguel, aquela venda, aquela compra. Eu sei se vai dar certo o tratamento com esse médico desse hospital, se não vai dar certo. Eu sei o que vai dar certo. Eu sei se as suas ações vão gerar vida ou vão gerar morte antes mesmo de vocês decidirem. Eu conheço tudo. Eu esquadrinho. Diz a Bíblia que a palavra de Deus é apta para discernir juntas e medulas, pensamentos e intenções, separa até a alma do espírito. A Bíblia diz que Deus ele é profundo, ninguém explica a Deus, ninguém tem condições de estudar, a teologia não pode. Nós podemos, através da teologia, entender os fatos bíblicos, compreender as épocas bíblicas, mas não podemos discernir Deus, ninguém prova Deus, ninguém sonda o coração de Deus, ninguém prova os rins de Deus, mas ao contrário. E aí, aqui está dizendo que esse é bendito. Porque se eu sou bendito confiando nele, se eu confiar em mim, no meu coração, aqui está dizendo que enganoso é o coração, enganoso é o coração. O coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e ele é perverso. Aqui está dizendo claramente, vou traduzir, nós não nos conhecemos. Existem alguns ditos populares, algumas falas, que dá poder ao homem que tu vai conhecer ele, né? Dá condições maiores do que a pessoa tem, que você vai saber quem ela é. Me diga o que tu andas, que eu digo quem tu és. Nós somos seres facilmente influenciados, tanto por questões positivas, pessoas positivas, questões negativas, pessoas negativas. Somos tendenciosos a ir para uma linha de pensamento, de raciocínio, de ideologia, de valores, de princípios, sobre influências, sempre. Por isso nosso coração é perverso. Ele pode facilmente ser tirado de um valor, de um princípio, e ser mudado por influências. Devido às suas emoções e sentimentos, a gente se decepciona, desiste, muito fácil, coisa que Deus não faz, né? Ele não desiste de mim, de você, nunca. Ele não desiste, porque Deus, ele insiste conosco, enquanto respiramos o primeiro fôlego de vida, enquanto somos vida. Na primeira semana dentro do útero da mãe, até o último fôlego de vida para ir para a sepultura, enquanto a vida, a esperança, e Deus não desiste de nós. Mas nós existimos de coisas, nós existimos
de movimentos, desistimos de lutar por algo, de correr atrás e de fazer acontecer quando somos decepcionados. Sim, quando somos decepcionados. Temos uma facilidade de mudar de ideologias, temos a facilidade de mudar nossos conceitos e princípios sobre valores, temos facilidade de se desconectar das coisas que nos conectávamos com fidelidade, quando somos frustrados, quando somos confrontados, quando somos desanimados, perplexos por situações. A gente muda, nós temos uma variação de mudança de sentimentos e pensamentos muito grande, coisa que Deus não tem. Então, entendendo essa palavra do Deus onisciente, onipresente, e quando ele fala que bendito é o varão que nele confia, porque ele sabe todas as coisas, ele sabe o desfecho final. A nossa caixa craniana, que tem esse cérebro misterioso, nós imaginamos, nós pensamos, nós calculamos, nós trabalhamos em base de teses, de pode ser, não pode ser, se ou não. Então a gente trabalha dessa forma, é limitado, mas Deus não. Deus ele já trabalha vendo o fim. Quando ele criou, quando a Bíblia diz que eu sou o início, sou o alfa e o ômega, eu sou o início, o meio e o fim, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje, será eternamente, quando Deus começou tudo, ele já via o meio da história e o fim da história. Então, quando Deus está no controle da nossa vida, quando entregamos a Ele esse controle, essa confiança, ainda que nos confronte, esperamos com paciência pelo Senhor, e vai se inclinar, vai ouvir o clamor, e vai atender, vai dar vitória. Mas quando eu faço as coisas imaginando que vai dar certo, suponhando aqui na minha mente, criando na minha mente que não, isso é bom, aquilo é bom, aquilo é bom, aquilo é boa, aquilo é assim, aquilo é assado, acabou. A gente vai ficar dentro das teses até que aconteçam os fatos para se comprove se nós estamos certo ou errado. E nem tudo na vida é isso. Eu não posso tudo arriscar. Eu não posso pôr uma venda no olho ou o quadro de jogar dardo lá na parede e tentar jogar o dado lá na parede lá e acertar na parte central para pontuar bem. Não. Mas Deus, Ele sabe fazer as coisas. Com Deus nada é às cegas. Com Deus nada é na surpresa. Com Deus tudo é friamente, sabiamente calculado. Eu quero terminar rápido para você não deixar de ouvir até o fim. Então, vamos ser benditos, confiar naquele que nos criou. Vamos pôr esperança naquele que nos criou. Porque os pensamentos que Ele tem sobre nós, diz nesse mesmo livro de Jeremias, são pensamentos de paz e não de guerra. Então Ele sabe o que é bom para nós, sabe quando é bom ter, sabe qual é a hora de nós receber, sabe qual é a hora de dizer o não, sabe qual é a hora de... Nós estamos para Deus como nossos filhos pequenos. A gente sabe que tem hora a gente fala não para o filho, mas dói, mas é necessário, porque a gente sabe que o filho quer algo errado, ele não está entendendo. E é difícil ele compreender. E Deus também. Ele sabe a hora de eu e você receber o sim e o não. Porque Ele sabe qual é a hora certa de chegar a vitória, de chegar a bênção. Se eu sou uma pessoa que nem sei dirigir, nem sou habilitado, para ter que Deus me daria hoje um carro, primeiro Ele me daria a condição de habilitar, depois de habilitado me daria um carro, depois do carro, da habilitação, me daria um meio de ganhar dinheiro com isso. Deus é sábio. Ele quer que nós sejamos sábios como? Crendo nele, sendo benditos, confiando nele. E a gente vai ser pessoas que em todas as épocas da vida, em todas as fases da vida, daremos frutos, estaremos fortes, prontos, sempre seremos árvores frutíferas, sempre apresentaremos algumas folhas verdes, mesmo em momentos cinzas do outono, ou frio, seco do inverno, seremos sempre primavera, seremos sempre verão. É isso que Deus quer da gente. Nesta manhã, a mensagem que fica para você é essa. Para mim, Deus falou comigo: meu filho, tu sofreu coisas que eram desnecessárias. Tu sofreu coisas que não deveria ter sofrido, mas você não me consultou, você não confiou em mim. Você deixou as suas emoções e sentimentos te moverem a decisões supostamente imagináveis dentro daquilo que você entendia que era o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua experiência de vida. Mas nós não temos condições de prever o amanhã. Deus sim sabe, Ele não prevê, Ele sabe. Ele já sabe. Então, fica essa palavra na sua vida. Fica essa revelação na sua vida.
que Deus possa falar mais com você, que você possa se entregar a Deus de forma abundante e poderosa, que você confie nesse Senhor, que você seja bem-aventurado e a sua esperança esteja nesse Senhor. Então serás como uma árvore que dá fruta em todas as estações do ano, porque nunca haverá sequidão, porque você está na beira do rio. O rio simboliza o Espírito Santo, a raiz aprofundada, pegando água em qualquer época do ano. Significa pessoas que têm convicção, que têm intimidade com esse Deus. E os frutos e as folhas significa as bênçãos de Deus que não param, não cessam, não terminam. Ele sempre está abençoando. Quando sofremos e choramos e perdemos, não é vontade divina. Ninguém cria um filho para sofrer. Todos que têm filho criam um filho para ser e fazer o melhor. Mas todos nós temos que viver nossas experiências. E infelizmente a única forma de nós aprendermos mais de Deus e ouvirmos mais Deus é através de dores, sofrimentos e provações. Só assim que há quebrantamento, e então o quebrantamento produz sensibilidade, e então conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo que fala através de Deus em nossas vidas. Seremos então como árvore plantada à beira do Espírito Santo. As raízes estarão profundamente ligadas e estará absorvendo essa água, as coisas do Espírito, e seremos bem-aventurados em todas essas coisas, e Deus então nos dará vitória. Mas temos que criar dependência de Deus, temos que ser totalmente dependente, e a melhor simbologia dessa dependência é a criança que ainda amamenta. Ela depende 1000% que a mãe pega ela no colo. A criança pode chorar de fome, mas não sai do berço para amamentar na mãe, mas a mãe tem que ir lá e pegar o filho e amamentar. Essa é a dependência que nós temos que ter de Deus. Essa é a dependência, entender que Deus vai nos pegar no colo toda vez que estivermos chorando, e vai nos consolar, nos confortar, e vai nos dar vitória, e vai dizer: a minha vontade para vocês não é de guerra, é de paz. Eu quero dar a vocês a vida prazerosa que vocês sonham, mas com prudência, com um bom ensinamento, com sabedoria, sabendo dividir, amar, respeitar, contribuir, viver coletivamente, e assim por diante. Essa é a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, possa nos dar discernimento, sensibilidade, criar em nós um coração puro, reto, e que possamos ter o senso de dependência desse Deus. Ser como criança que deseja ardentemente o leite materno da mamãe. Ela não pode ir até a sua mãe, mas ela chorando, dando sinal de fome, a sua mãe vai buscar e vai colocar a criança em seus seios. E assim é Deus. Criemos essa dependência de Deus. Então nós vamos somente viver o que Deus planejou. Deus não planejou dor, sofrimento, perda. Não, Deus não planejou isso para os filhos, como eu não planejo nada de mal para os meus filhos. Que o Espírito Santo te ilumine, te conceda graça. Que o poder do sangue e do nome de Jesus Cristo nos liberte de nós mesmos. O nosso inimigo não é diabo, não é demônio. O nosso inimigo é o nosso coração indisciplinado, é o nosso coração endurecido às coisas de Deus. Que possamos ser aquebrantados. Que a Bíblia seja um martelo que esmiuça a penha, um martelo que quebra a pedra, e possa nos dar um coração penetrável pela palavra, pelo Espírito, pelo poder do nome e do sangue de Jesus, que liberta, que cura, que salva, que prospera, que dá alegria, que enxuga a lágrima, que consola, que prospera e que está conosco todos os dias de nossas vidas, até a consumação de todas as coisas, porque esse é o Deus que eu prego nesta manhã, neste monte de oração, e esse é o Deus que eu profetizo sobre a minha, sobre a nossa, sobre a sua vida, e sobre todo aquele que ouvir. Dá um amém, dá um glória a Deus, acredita nessa palavra, porque grandes coisas o Senhor tem para nós, e a palavra profética é essa: você será uma árvore frondosa, frutífera, de folhas verdes em todas as estações, em todos os momentos, em qualquer tipo de crise. O Senhor estará contigo de mãos dadas, e você não vai escorregar, você não vai cair, você não vai ser envergonhado, porque Jesus está contigo, porque Jesus vai mudar a situação. Passa a andar na vontade divina, passa a confiar no Senhor, passa a ter a tua esperança no Senhor, passa a acreditar na palavra de Deus. Aceite os confrontos divinos, aceite. Deus muitas vezes vai me contrariar e vai te contrariar, porque nós estamos caminhando em suposições, em pensamentos, em imaginações erradas.
estamos criando teses em cima de coisas que não temos convicção. Mas Deus é o Deus que tem firmeza, sabe todas as coisas. A sua história já está escrita do início ao fim nessa terra. Já está escrita pelo dedo de Deus. E não tem borracha, não tem tinta que borre isso, não tem que rasgue esse papel, porque são barras de ouro. Ninguém rasga e ninguém esmaga, porque o que está escrito por Deus para mim e para ti está escrito. Só que a gente toma caminhos tortuosos. E para fechar, Israel tinha que, quando saiu do Egito, caminhar 40 dias e 40 noites, mais nada, e depois ir para a promessa. Mas o coração duro, a prepotência, a imaginação, a suposição, o eu acho, eu sei, eu conheço, eu entendo, eu quero, eu não quero, a vontade própria humana, fez com que 40 dias e 40 noites se tornassem 40 anos de caminhada, dores, sofrimentos e perdas que não eram para acontecer. Jesus abençoa esta vida agora, com o discernimento desta palavra. Jesus cuida dessa vida agora, derrama graça, poder, derrama misericórdia, encha essa vida do teu poder, entra nessa casa, entra neste lar, entra nesta vida com todo o poder e faça grandes obras, e que possamos nos aquebrantar, receber a tua palavra, ser receptivos de alma, espírito, coração e mente, e andarmos na tua vontade e sermos prósperos, e sermos vencedores, e vivemos em pé, de cabeça erguida, em todas as fases da vida, em todas as estações da vida. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo, em nome do Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida de forma rica e abundante. Oh glória.